No vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto de extrema importância para a carreira dos cargos técnico-administrativos em educação, que é sobre as progressões. Afinal, quais são as progressões que são concedidas aos cargos da carreira TAI? Qual é o percentual de aumento que existe em cada progressão? E claro, vou explicar também como conseguir essas progressões na carreira. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e semanalmente eu trago aqui no canal informações acerca de concursos e carreira no serviço público. No vídeo de hoje eu trago um assunto assim que é de extrema importância para nossa carreira de TAI, né, de técnico administrativo em educação, e é um assunto que vocês me perguntam com bastante frequência aqui no canal. As progressões, elas já têm a sua importância, né, para que o servidor não fique estagnado na carreira, obviamente, né? E aí possa evoluir e com isso aumentar a sua remuneração, mas em vista de que nós estamos aí há um bom período de tempo sem reajuste, as progressões elas acabam se tornando mais importantes ainda, porque é uma forma do servidor não ficar com a sua remuneração totalmente congelada. Ou seja, se não tem reajuste, ao menos tem a progressão em que o servidor consegue, a cada período de tempo, ter um pequeno aumento na sua remuneração e não ficar totalmente congelada. E antes que vocês me perguntem sobre a questão do reajuste, eu também estou na expectativa, estou assim já impaciente, por assim dizer, né? Porque, enfim, eu esperava que tivesse algo mais resolutivo na primeira reunião da mesa permanente de negociações, mas na data de amanhã, eu estou gravando esse vídeo hoje no dia 15, e amanhã, dia 16 de fevereiro, teremos uma outra reunião da mesa de negociações, e espero que saia algo mais resolutivo dessa reunião. Mas, numa postagem de hoje, né, da ministra Esther, já houve uma sinalização que para abril, sim, os servidores já podem contar com o reajuste. Então, vamos acompanhar as cenas aí dos próximos capítulos. Espero que não tenha muita enrolação aí por parte do governo e dos sindicatos, né, que deem a celeridade mesmo que esse assunto merece. Se tiver alguma novidade, e principalmente novidade boa, eu trago aqui num vídeo específico no canal. Mas enfim, voltando ao conteúdo de hoje, sobre as progressões. Existem duas progressões que podem ser concedidas aos servidores técnicos administrativos em educação, que é a progressão por capacitação profissional e a progressão por mérito profissional. E como se dão essas duas? Primeiramente, em relação à progressão por mérito profissional. Essa progressão, ela se dá a cada 18 meses de efetivo exercício, ou seja, a cada 1 ano e meio, e ela é a mudança para o padrão de vencimento imediatamente subsequente, até o máximo de 16, ou seja, a progressão por mérito, ela tem um limite de até um número de 16 progressões. E o que o servidor precisa fazer para progredir por mérito? O servidor ele vai ser avaliado numa avaliação de desempenho que é realizado na instituição e ele precisa ter o seu desempenho satisfatório. Se ele atingiu o resultado esperado, ele progride automaticamente, não precisa de nenhuma ação do servidor, ou seja, ele não precisa solicitar à administração que seja concedida essa progressão. Ele tendo alcançado o resultado esperado na avaliação de desempenho, automaticamente a cada 1 ano e meio ele já progride na carreira. E essa progressão, ela incorpora 3,9% ao vencimento básico do servidor. Depois eu vou mostrar aqui certinho para vocês, no PCC-TAI, o anexo que tem com os valores certinhos, né, de cada progressão, qual o valor que vai incorporando a cada progressão no vencimento do servidor. Então me acompanhem, fiquem comigo até o final, que eu vou mostrar aqui, como eu sempre gosto de fazer, mostrar aqui na tela para vocês entenderem todos os pontos em relação a essas progressões. Depois vem a progressão por capacitação profissional. E o que seria essa progressão? Ela é a mudança do nível de capacitação do servidor, que também implica na mudança do padrão de vencimento, ou seja, quando o servidor progride por capacitação, ele muda o nível de capacitação e isso também implica uma mudança no padrão de vencimento. Assim como na progressão por mérito, o servidor progredindo por capacitação, ele também incorpora 3,9% ao seu vencimento e, assim como na progressão por mérito também, ela ocorre a cada
18 meses, a cada 1 ano e meio. Mas a grande diferença da progressão por capacitação, da progressão por mérito, é que no caso da por capacitação, ela não é automática. Como o próprio nome já diz, ela decorre da capacitação efetuada pelo servidor. Então, para progredir por capacitação, o servidor precisa realizar uma carga horária de cursos de capacitação durante o período em que ele se encontrar naquele nível. Então, ele tem que cumprir uma carga horária mínima de cursos que tenham relação com o cargo ocupado e também com o ambiente organizacional. Exemplo, meu cargo é de assistente de administração, o ambiente organizacional é o administrativo, então eu posso fazer cursos de gestão pública, de licitações e contratos, enfim, cursos que tenham relação com a área administrativa. E um ponto fundamental, como eu mencionei, é que o servidor precisa realizar cursos com a carga horária mínima exigida. E qual seria essa carga horária mínima? Vem comigo que eu vou mostrar aqui na tela para vocês. Esse é o anexo 3 do PCCETAI e ele estabelece a tabela para progressão por capacitação profissional. Aqui diz exatamente qual é a carga horária que o servidor precisa cumprir para poder progredir em cada nível de capacitação. Então, vou pegar o exemplo dos cargos de nível D. Os cargos de nível D são aqueles cargos que exigem o ensino médio. Exemplo, meu cargo que é assistente de administração, ele é um cargo de nível D. Então, aqui, eu iniciando num cargo que é de nível de classificação D, eu começo no nível 1 de capacitação, que é a exigência mínima do cargo. Eu já começo no nível 1. Para eu ir para o nível 2 de capacitação, eu preciso cumprir a carga horária de capacitação de 90 horas. Ou seja, durante esse 1 ano e meio, eu preciso realizar cursos que somados, ou também pode ser um curso único, né? Nada impede, eles tenham uma carga horária total de 90 horas. E algo importantíssimo, pessoal, esses cursos precisam ser realizados enquanto você se encontrar naquele nível de capacitação. E por que eu falo isso? Porque já me perguntaram aqui no canal e não pode haver a somatória de carga horária de cursos que você realizou antes da investidura no cargo. Você precisa realizar os cursos durante o período que você se encontra naquele nível de capacitação para poder progredir para o próximo nível. Então, aqui no exemplo, né? Já entrei no nível 1 de capacitação. Concluí 90 horas de carga horária de capacitação, progredi para o nível 2. Depois que eu estou no nível 2, para progredir para o nível 3, eu tenho que concluir 120 horas de capacitação. Aí, eu vou para o nível 3, né? Depois de eu estar no nível 3, eu preciso concluir 150 horas de capacitação para progredir para o nível 4. E quando chega no nível 4 de capacitação, você não tem mais como progredir, porque a progressão por capacitação, ela ocorre em apenas 4 níveis, como eu vou mostrar depois aqui na tabela para vocês. Como eu mencionei, é permitida a somatória dos cursos realizados pelo servidor apenas no momento em que ele se encontrar naquele nível de capacitação. Porém, pode haver o aproveitamento de carga horária excedente da última progressão. O que quer dizer isso? Vou trazer ali novamente o exemplo que eu dei. Para progredir do nível 1 para o nível 2, eu precisava cumprir uma carga horária mínima de capacitação de 90 horas. Mas, se, por exemplo, durante aquele período eu concluir 100 horas de capacitação, aquelas 10 horas adicionais, né, que ficaram sobrando, elas podem ser somadas para a próxima progressão. Outra informação essencial sobre a progressão por capacitação. Só podem ser considerados cursos que tenham carga horária mínima de 20 horas. Cursos com carga horária inferior a 20 horas aula não são considerados para progressão por capacitação. E, diferentemente da progressão por mérito, nessa progressão, né, por capacitação, o servidor tem que ficar ligado porque ele precisa solicitar. Assim que eu estiver atingindo, não precisa nem esperar dar 1 ano e meio ali. Eu estou ali quase alcançando o período, né, para conseguir a progressão por capacitação, eu já devo encaminhar a solicitação à minha instituição para que quando eu atingir os 18 meses, já seja concedida a minha progressão.
E isso é muito importante, pessoal, porque eu já dormi no ponto em relação à progressão por capacitação. Eu tinha realizado os cursos, né, estava com a carga horária mínima exigida, só que eu não me atentei ao prazo de solicitação. E ali eu perdi uns 6 meses da progressão em que eu podia estar recebendo aquela progressão. E, importante salientar, se você perde esse prazo, ou seja, se eu tinha que pedir depois de 1 ano e meio, eu pedi depois que eu já tinha completado ali 2 anos naquele nível de capacitação, eu não vou receber retroativo, eu vou receber só a partir do momento que eu solicito. E outra coisa importante também, que eu acabei me confundindo já sobre isso, é que se você se atrasou para solicitar a progressão por capacitação, você não consegue recuperar esse atraso na próxima progressão. Na próxima progressão, você vai ter que cumprir 1 ano e meio todo de novo para poder progredir. Ou seja, mesmo que eu tenha ficado 3 anos num nível de capacitação, o problema é meu. Eu vou progredir 1 nível apenas e depois vou ter que esperar no mínimo 1 ano e meio no próximo nível para poder progredir para o próximo. Não dá para pular etapas. Então, né, se eu fiz os cursos que tem a carga horária mínima exigida ali para o nível de capacitação, eu instruo um processo, né, com todos os cursos que eu realizei, desde que eles tenham relação com o ambiente organizacional, com o meu cargo, eles tenham o mínimo de 20 horas aula cada curso. Então, eu monto ali um processinho, mando para o setor lá de gestão de pessoas, enfim, cada instituição tem uma denominação, mas eu mando para o setor responsável e então eu vou conseguir progredir por capacitação. Outra informação bem importante, bem legal, assim, sobre a progressão por capacitação, que está no PCCETAI, eu vou até ler aqui para vocês, é a seguinte: aos servidores titulares de cargos de nível de classificação E, que são os cargos que exigem um nível superior, a conclusão com aproveitamento na condição de aluno regular de disciplinas isoladas que tenham relação direta com as atividades inerentes ao cargo do servidor em cursos de mestrado e doutorado reconhecidos pelo MEC, desde que devidamente comprovada, poderá ser considerada como certificação um programa de capacitação para fins de progressão por capacitação profissional, conforme disciplinado em ato do Ministro de Estado da Educação. Ou seja, para os cargos de nível E, aqueles que exigem nível superior, o servidor cursando disciplinas isoladas de mestrado e doutorado também pode ser aproveitado para essa progressão por capacitação. E agora, como eu mencionei para vocês, eu vou mostrar aqui na tela como funcionam essas progressões, qual é o valor dessas progressões e como funcionam elas andando em conjunto, progressão por capacitação e progressão por mérito. Vem comigo! Então, aqui temos novamente o PCCETAI, esse aqui é o anexo 1C, que estabelece a tabela de estrutura e de vencimento básico do plano de carreira. E vamos para o C, que é o mais atualizado. Então, vamos pegar aqui, eu sempre dou o exemplo dos cargos de nível D, né? Deixa eu dar um exemplo aqui dos cargos de nível E. Importante mencionar aqui sobre essa questão dos níveis também, pessoal, é que a progressão, ela não altera o nível de classificação em que o servidor está posicionado. Exemplo, novamente, que eu sempre dou. Meu cargo, assistente de administração, ele exige o ensino médio e eu estou no nível de classificação D da carreira. Eu nunca vou mudar esse nível de classificação. O que acontece na progressão é do nível de capacitação e do padrão de vencimento. Esses são alterados, mas o nível de classificação nunca é alterado. Eu entrei no nível de classificação D, eu vou sempre continuar. Se eu entro no nível de classificação E, eu também vou sempre continuar naquele nível, tá ok? Então, feita essa observação, voltamos aqui para a tela. Pessoal, na verdade eu vou dar um exemplo aqui, vou voltar para o exemplo dos cargos de nível D, porque é mais fácil de apresentar aqui na tela, porque aparece todos os pisos salariais aqui. Se eu botar para o nível E, fica um pouco mais difícil de eu mostrar aqui para vocês. Então, no exemplo, se eu inicio no nível D, inicio aqui também, assim como no nível E, no nível 1 de capacitação, nesse padrão de vencimento aqui, que é de 2.446,96. E eu tendo desempenho ok, em 1 ano e meio eu vou progredir por mérito, ou seja, eu vou para o segundo padrão de vencimento. E se eu também realizei a carga horária mínima de cursos, eu também, em 1 ano e meio, posso progredir por capacitação. Aí eu venho
como eu já estou no nível 2 de progressão por mérito, eu venho progredindo por capacitação também, eu venho para o nível 2 de progressão por capacitação, ou seja, eu já vou me encontrar aqui, ó. Então, na prática, em 1 ano e meio, eu poderia aqui progredir 2 padrões de vencimento, ó. Em 1 ano e meio, eu pularia do 2.446,96 para o 2.641. E assim vai indo, pessoal. Aqui, importante mencionar, como eu já tinha dito, que chegando no nível 4 de capacitação, eu não evoluo mais por capacitação. Então, quando chegar aqui, ó, que eu alcançar... Então, digamos que eu tenha progredido certinho a cada 1 ano e meio por capacitação e por mérito. Então, eu cheguei aqui em 1 ano e meio. 1 ano e meio, 3 anos, em 4 anos e meio, eu consegui chegar no nível 4 de capacitação e no nível 4 de progressão por mérito. A partir desse momento aqui, eu não tenho mais como progredir por capacitação, né? Já atingiu o limite. Aí, a partir desse momento, eu vou passar a progredir apenas por mérito. A cada 1 ano e meio, eu vou só progredir por mérito, né? Até atingir o limite de 16 progressões por mérito. Esse aqui é o teto, né? Pode chegar até esse piso salarial aqui de 4.872 para os cargos de nível D. Já para os cargos de nível E, pode chegar a um piso salarial, né, um vencimento básico. Na última progressão, final da carreira, eu posso chegar a um teto de vencimento básico de 8.323,87. Então, assim, pessoal, as progressões são bem importantes, elas dão esse up, né, na remuneração a cada 1 ano e meio. E tem outro ponto também que eu acho fundamental mencionar, que é que essas progressões, elas também impactam no que a gente vai receber de incentivo à qualificação. Porque o incentivo à qualificação, ele é calculado sobre o vencimento básico do servidor. Então, se o vencimento básico do servidor, ele aumenta a cada 1 ano e meio, automaticamente a progressão, o incentivo à qualificação também aumenta. Vem aqui na tela que eu vou mostrar para vocês como funciona. Então, exemplo aqui, ó, eu entro num cargo de nível E, de nível superior, hoje, né? Digamos que eu entrei em exercício hoje. Então, eu comecei na classe E, no nível 1 de capacitação e no nível 1 da progressão por mérito. Digamos que, neste caso, a exigência mínima para o cargo de nível E é a graduação. Mas digamos que eu já entrei no cargo tendo uma especialização. Então, eu tendo a especialização, eu vou receber 30% a mais do meu vencimento, o que me daria 1.254. Então, passou-se 1 ano e meio, eu fiz os cursinhos de capacitação, eu vou poder progredir para o nível 2. E com isso, meu vencimento básico vai aumentar, ó, aquele 3,9%. E automaticamente o meu incentivo à qualificação também aumenta, porque o 30% do incentivo à qualificação é calculado sobre este vencimento básico, né? Este vencimento do cargo. Deixa eu só voltar aqui para vocês verem, ó. Estava no nível 1, o incentivo era 1.254. Passei para o nível 2, o incentivo passou para 1.303. E aí, eu progredindo por mérito também, que a progressão por mérito é a mais fácil, na verdade, porque ela é automática, né? Você não precisa realizar curso e não precisa solicitar, desde que tenha o desempenho ok. Eu progrido também por mérito, que dá mais 3,9%, que aumentou 3,9% no meu vencimento por capacitação e 3,9% por mérito, ficando no vencimento 4.513, aumentando novamente o meu incentivo à qualificação. Volto aqui de novo para mostrar para vocês. Ó, estou sem nenhuma progressão, meu incentivo 1.254. Passei para a próxima progressão, nível 2, nível 2. Ó, minha progressão já foi para 1.353. Vou para o nível 3, e aqui para o nível 3, incentivo à qualificação 1.461. Nível 4,
e incentivo à qualificação 1.577. Quando eu tenho as progressões, elas não impactam somente no vencimento, elas impactam também no incentivo à qualificação, e isso é muito importante. Então, pessoal, eu acho que eu consegui trazer da forma mais dinâmica aqui a explicação sobre essas progressões. Espero que tenham gostado desse conteúdo, foi feito com bastante carinho para vocês. Peço que, se gostarem, curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos aqui do canal. Agradeço por me acompanhar em mais esse vídeo, por me acompanhar aqui até o final. Um beijo e até a próxima. Tchau!